a Celina, depois é feita a prece inicial, é feita uma palestrinha, né, geralmente com tema ligado à doutrina espírita, depois é feito o Evangelho, a explanação do Evangelho, depois a gente tem um momento de vibração, e a partir daí a gente vai para a sala de passe, né, quem for tomar passe, e depois a gente termina com a falange de Bezerra de Menezes, né, que a gente faz uma vibração. E vou levar então o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade de estarmos todos aqui, que a espiritualidade maior dirija os trabalhos de hoje e que possamos sair daqui melhores do que viemos. Que assim seja, graças a Deus. Para chamar a Rosana, né, para fazer a palestrinha para a gente. Boa noite a todos. A gente vai continuar o estudo do livro Fonte Viva, que é uma obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos falar do capítulo 77, que o tema é Pai Nosso. Se eu acerto aqui. Acho que não. Não vai, né? Não sabem com as vidas. Então, como todo livro do Fonte Viva, ele começa sempre com um trecho do Evangelho, e no caso é a própria oração, né? Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou através da narrativa de Mateus. Né? E o que fala essa grandeza dessa prece, né, dominical? A gente até lembra um pouquinho que a dona Celina acabou de falar, né? A gente realmente ainda não percebeu a grandeza, né, das coisas que Jesus nos deu, né, em termos de sentimento, né? A gente ainda está muito automatizado, muito de palavras, né? Então a gente nunca essa prece nunca será devidamente compreendida por nós que lhes recebemos as lições divinas, porque cada palavra dela tem uma fulguração sublime de luz, né? O Pai Nosso é completo. E aí eu trouxe um comentário também sobre as preces que está no Evangelho, no capítulo 27, no item 22, são instruções do Espírito. Eu trouxe o seguinte trecho. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e o que vos pesa como qualquer dever. Quantos dias a gente vai dormir, né? Ai, deixa eu fazer uma oração rapidinho, né? Às vezes faz maquinalmente, porque eu tenho que fazer por obrigação, né? Então, a gente tem que mudar isso, né? E é essa lição, essa reflexão que está sendo trazida para nós hoje, né? Da importância da oração, da importância da oração do Pai Nosso, né? E ainda continua lá no capítulo, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, mesmo o Pai Nosso, que é uma oração que nós aprendemos desde criancinha, que às vezes se torna até maquinal, a gente tem que orar com sentimento e olhar o significado da luz que existe em cada uma das palavras, né? Então, é nessa sinceridade de sentimentos que nós devemos fazer a prece. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração
purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade. Esse é um outro trecho do Evangelho que pede, mais uma vez, para que o nosso coração esteja preparado e purificado para fazer a prece. Porque se nós temos ainda raiva, rancor, ódio, orgulho, e fazemos uma oração sem o sentimento de conexão com Deus e com a espiritualidade, a prece a gente não eleva, né? E continua no Emmanuel dizendo: de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todo o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Então, tudo o que nós fazemos tem que ter sentimento e tem que estar vinculado ao que Jesus, que é o nosso exemplo, faria, né? Ao que Deus espera de nós, nas nossas pequenas tarefas. E no trecho do Evangelho, a gente destacou o início da oração do Pai Nosso, onde ele fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, no início da oração, a gente já se eleva e já dignifica a presença de Deus e a sua importância nas nossas vidas. Cremos em ti porque tu revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. A própria criação de Deus nos dá um exemplo da grandiosidade de Deus e o quanto nós devemos amar a esse Criador. E muitas vezes não compreendemos, constantemente não compreendemos, né? Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, nós temos que seguir esse amor divino que Deus nos deixa, as lições divinas que nos deixa. Por que nós não seguimos? Nós temos que refletir sobre isso, né? E Emmanuel continua nos dizendo que é necessário começar, não só começar em Cristo, no amor de Deus, mas continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca num movimento ruinoso ou inútil. Todo trabalho que nós fazemos dentro de uma comunidade é importante. Todo e qualquer trabalho, seja material, seja espiritual, ele é importante. Agora, qual é a importância que nós verdadeiramente estamos nos dando para ele? No sentido da aplicação, né? Exemplo, nós podemos dar no nosso dia a dia. Às vezes a gente trabalha num comércio, como é que a gente atende as pessoas que nos procuram para comprar algo? Nós sorrimos. Como é que a gente atende a um pedinte, como diz a dona Celina? A gente está realmente aplicando os ensinamentos de Deus? Nós estamos nos imbuindo do sentimento de amor? Nós estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou quando voltou aqui para nos deixar a lição do amar ao próximo? São reflexões, né? Nesse sentido, a oração dominical Pai Nosso, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então, na oração do Pai Nosso, ela tem todo um caminho que nós devemos trilhar. Resumidamente, o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos, continua Emmanuel na lição Fonte Viva, o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Então, todo o nosso mínimo esforço é reconhecido. Seja numa ação de pensar, de falar, ensinar e fazer, o Pai sempre está nos guiando.
E nós devemos sentir essa intuição, esse amor que ele sempre está a todo momento nos ensinando. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Pai nosso. Ele não fala meu pai, ele fala Pai nosso. Depois de Deus, como está no mandamento, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Temos que priorizar a Deus em nossas vidas para que tenhamos a capacidade de agir em benefício à humanidade. Quando aprendemos a amar a humanidade, compreenderemos a necessidade e as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, e estaremos segregados, de todos que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. A doutrina nos ensina que não evoluiremos sozinhos, que necessitamos um dos outros para evoluirmos. Entretanto, a responsabilidade do trabalho, da ação e da moralidade na conduta é individual. Nós estamos aqui nas diferenças para aprendermos um com outros, inclusive nas coisas que às vezes a gente não concorda com o nosso semelhante, ou às vezes quando o nosso semelhante nos fere, até com eles nós aprendemos, né? E é esse aprendizado que as experiências terrenas nos proporcionam. Mas como nós vamos reagir diante deles, é um trabalho individual. Continua Emmanuel dizendo que todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente ao nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, as tragédias e as falhas dos outros afetam-nos por dentro e também por fora. Eu trouxe alguns exemplos no sentido mais material do entendimento. Mas a gente está tão interligado que um incêndio, que aquelas duas figuras que a gente vê incêndio, né? Acho que todo mundo ouviu falar que no Canadá teve um incêndio tão grande que a fumaça chegou a Nova York. O Canadá fica no hemisfério completamente norte e em Nova York no leste dos Estados Unidos. É uma grande distância. A gente vê muitas migrações também dos povos africanos buscando condições melhores de vida. A gente vê a nossa vizinha Venezuela também sofrendo, né, pelo poder, pelo ditador, né, não vamos falar de questões políticas, mas procurando acolhimento. E aonde a gente se vê nas nossas ações individuais nisso? É uma reflexão. E aí eu trouxe um exemplo de uma reflexão individual, né? Atacama tem um lixão lá, que todas as roupas existe um comércio muito forte no Chile de roupas usadas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, né? Só que muitas delas são imprestáveis e ele acaba virando um lixão. Então o consumismo é enorme. Então cada um de nós a gente pode contribuir em pequenas ações para melhorar o mundo, né? Então, a gente falou aqui de meio ambiente material, porque eu acabei de dar o exemplo, é um meio ambiente material, mas tem o nosso meio ambiente espiritual, né? Como fala o André Trigueiro, né? Que é um ambiente da nossa psicosfera. Como é que a gente está contribuindo para o nosso ambiente espiritual, para o nosso ambiente da psicosfera? Nos pensamentos, né, no amor, na gratidão. A gente também tem responsabilidade individual para isso, que pode melhorar a comunidade. Então, quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a se incorporar-se por uma célula bendita à vida santificante. Então, cada um de nós é uma pequena célula que pode se tornar uma célula bendita se nós soubermos nos comportar moralmente.
Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. O pronome possessivo nosso extrai-se o ensinamento que devemos dedicar a nossa vida a Ele, a nossa vida a Deus. Ao utilizarmos o pronome nosso, ao dizer nosso mundo, nosso pai, nosso irmão, afastamos o egoísmo. Afastando o egoísmo, nos elevamos em direção ao Pai. É o que eu tinha que falar. Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a explanação da palestrinha, muito boa, aliás, lembrando da importância da prece sentida, né? Porque às vezes realmente a gente perde muito, usa muitas palavras, mas sente muito pouco, né? É importante sentir. E agora vamos passar para a Fernanda, que vai fazer a explanação do Evangelho. Boa noite a todos. Nós vamos começar o capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aí vai do item 1 ao 7. Aí o primeiro e o segundo são passagens do Evangelho. E daí o 3 ao 4 é piedade filial. Do 5 ao 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, o capítulo começa da seguinte forma. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Item 2, honrai ao vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, item 12. Aí, no item 3, que começa a piedade filial, eu coloquei só um trechinho do Evangelho, não vou colocar todo o texto, porque senão acaba ficando muito maçante, muito extenso. Mas o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para com elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, é assim que começa esse item do Evangelho. E daí a gente é convidado a refletir e estudar esse item pensando da seguinte forma. A doutrina, ela nos ensina que não é por acaso que nós estamos reencarnados, né? Nós que já frequentamos a doutrina espírita, que estamos no meio, nós acreditamos na reencarnação e nós sabemos que a nossa família, ela é exatamente as pessoas com quem nós devemos aprender a lidar, as pessoas com quem nós precisamos estar próximos. Então, não tem acaso, não tem um erro, não tem escapatória.
A gente pediu e pediu muito, muitas vezes, para conseguir a oportunidade de reencontrar essas pessoas e juntos constituirmos uma família e podemos acertar algumas arestas, acertar algumas coisas que estão pendentes. Muitas vezes não vamos conseguir acertar tudo, talvez uma ou outra aresta, mas essa é a ideia, né? Então, Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos. A cada reencarnação, temos a oportunidade de evoluir. A reencarnação ocorre no seio familiar. Dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar, reencarnamos em famílias mais ou menos estruturadas. Como a gente acabou de falar, né? A nossa família, ela vai ser de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que a gente está preparado, né? A gente sempre fala que não existe cruz maior do que a gente possa carregar. Então, às vezes a gente fala assim, ai, minha família, ai, não aguento, aguenta, né? Se a gente veio naquela família, se a gente tem aquela estrutura familiar, é porque somos capazes. E muito. Depende de nós, né? Então, existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebem todo apoio e carinho. Outros em famílias com problemas, onde os pais estão sempre em choques entre si ou com os filhos. E outros que, num extremo, reencarnam na orfandade, dependendo do apoio de outros. Tudo de acordo com os quais situações o espírito deve encontrar para auxiliá-lo em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos uns com os outros. Então, é isso que a gente está falando, né? Existem famílias que, graças a Deus, são estruturadas, conseguem ter um bom relacionamento, pais, filhos, avós, enfim, conseguem ter uma boa convivência, conseguem se entender, viver com uma certa harmonia, não que existe uma família perfeita. Aquela família da propaganda da Doriana, ela não existe, pelo menos aqui na Terra, né? Então, nós sabemos que as famílias têm dificuldades, talvez umas mais que as outras, mas é como a gente mencionou. Existem crianças que nascem, né, na orfandade, mas ela tem uma mãe e um pai. E essa mãe e esse pai que optou por deixar no orfanato, eles vão ser responsáveis por essas ações, e essa criança, de alguma forma, ela está resgatando algo. Então, assim, não existe injustiça na lei divina, né? Lógico que acontecem as coisas porque ele permite que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio. Mas tudo faz parte de uma balança, né? Do universo, das nossas ações e da nossa consciência depois cobrando tudo isso, né? Então, no Decálogo está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. E Allan Kardec nos ensina que isto é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo. E os nossos familiares são os próximos mais próximos. Na família, o espírito aprende a exercitar o amor, compreensão, desapego e caridade. Então, a gente sempre fala, né? No começo do capítulo, quando fala os mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Né? A gente estava conversando aqui, a dona Celina mesmo, na explanação dela, falando do tratamento que nós temos que ter, do amor que nós temos que ter para com as pessoas que vêm, que batem a nossa porta, e muitas vezes a gente até consegue tratar essas pessoas com um certo carinho, mas dentro das nossas casas, com as pessoas da nossa família, a gente não tem essa paciência, a gente não tem esse carinho, a gente não tem essa compreensão. A gente não vê que muitas vezes o outro está cansado, o outro está com problema, está passando por alguma coisa. Às vezes a gente não consegue entender que o próximo, o amor ao próximo que Jesus nos ensinou, que ele nos pede, contempla as pessoas de dentro da nossa casa, contempla aquela irmã, aquele cunhado, aquela tia, aquele pai ou aquela mãe, aquela sogra, enfim, aquela pessoa que a gente tem dificuldade muitas vezes de relacionamento
e está dentro da nossa casa, está dentro do nosso ciclo familiar. Então, como podemos amar o próximo da rua, vamos dizer assim, se nós não amamos o nosso pai e a nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão e a tolerância para com eles? Como podemos fazer isso para com os outros? A palavra honrar implica num dever maior ainda maior, a piedade filial. Deus quis mostrar que, além de amá-los, devemos também o respeito, submissão, condescendência, assisti-los em suas necessidades. Então, no capítulo, ele reforça bem a relação entre pais e filhos, né? E a gente vê muitas vezes, hoje mais do que nunca, relações em que os pais, às vezes, narcisistas, né? Hoje tem uns termos para algumas relações conturbadas entre pais e filhos. Na televisão hoje mesmo tá umas conversas sobre mãe e pai que cuida do dinheiro, que não cuida, que tem mais interesse, enfim. A gente sabe que todos nós temos defeitos e dificuldades. Nós sabemos que existem relações bem conturbadas de pais e filhos, até mesmo entre os próprios pais. Mas é esse exercício, né? Jesus, ele veio nos deixar esse ensinamento do perdão, do respeito. E quando a gente coloca submissão, condescendência e assisti-los nas suas necessidades, é muitas vezes deixar para trás tudo aquilo que foi feito, foi falado, e auxiliar aquela pessoa, né? Aquele pai, aquela mãe que está precisando, né? Muitas vezes a gente vê filhos com os pais numa certa idade e o pai e a mãe, ou o pai não foi um bom pai, vamos dizer assim, e deixa no asilo, ou deixa sofrendo, ele não foi um bom pai. Mas cada um segundo as suas obras, se ele fez ou se ele não fez, se ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, que você faça a sua parte, que você consiga exercitar o amor ao próximo, e independente dessa pessoa merecer aos seus olhos aquele tratamento ou não, que você consiga dar respeito àquela pessoa, né? Ajudar aquela pessoa, né? A dona Celina deu um exemplo, às vezes alguém bate na nossa porta, a gente dá o que tem realmente, e a pessoa fala, nossa, mas só isso? Porcaria. E às vezes a gente até leva na esportiva. Agora, que a gente consiga, muitas vezes, ter esse tipo de comportamento dentro dos nossos lares. Eu estou aqui falando, não quer dizer que eu faça, mas é um exercício para todos nós, né? Que a gente consiga realmente exercitar isso. Porque não é fácil, né? Nunca ninguém disse que ia ser, né? Vou passar, Padre. E daí a gente entra aí no próximo item, que é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E daí começa o item com uma passagem do Evangelho, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deixa eu ver. Então, assim, poxa vida, Fernando, a gente está falando uma coisa, aí vem essa passagem do Evangelho e parece que não está em concordância, né? Mas a gente tem que compreender que, primeiro, Jesus ele foi um grande ensinador e ele nunca perdia uma oportunidade. E a gente sabe, né, que muitas vezes os irmãos de Jesus não seguiam, tanto é que nenhum dos apóstolos eram irmãos de Jesus, né?
E muitas vezes ele compreendia que ali foi uma oportunidade, independente da atitude deles, mas ali era uma oportunidade de mostrar essa irmandade fraternal que todos nós temos. E além disso, mostrar outro tipo de vínculo, que é o vínculo espiritual, o vínculo do pensamento, da sintonia que nos envolve, né? Muitas vezes aqui no centro mesmo a gente vê os trabalhadores, a gente se dá muito bem com alguns trabalhadores que a gente não se dá com pessoas da nossa família. Mas muitas vezes a gente está encontrando pessoas de parentesco espiritual que não é do nosso parentesco de sangue, vamos dizer assim, né? Então Jesus, ele aproveitou essa oportunidade para nos ensinar que a gente ia se deparar com dificuldades, muitas vezes, nos relacionamentos consanguíneos, nos relacionamentos mais próximos, mas que nós sempre vamos ter pessoas no nosso convívio que vão nos ajudar, que vão estar ao nosso lado, muitas vezes, para nos ajudar a seguir a nossa caminhada. Então, os pais não criaram um espírito para seu filho. O espírito, ele já existia antes da formação do corpo. Então, o nosso espírito foi criado por Deus, pela centelha divina, né? Então, os nossos pais, nós pais, não criamos aquele espírito que nasceu da nossa barriga. Nós formamos um corpo físico, mas aquele espírito ele já tem uma longa história. E já existia antes da formação. O que os pais fazem é fornecer um invólucro corpóreo e devem ajudar no seu progresso intelectual e moral. Mas os laços de sangue não são necessariamente os laços entre os espíritos. Numa família, geralmente temos espíritos que são simpáticos entre si, mas pode ocorrer que sejam totalmente estranhos uns aos outros. Às vezes, separados por antipatias, a reencarnação deles numa mesma família serve como prova. Então, é o que a gente acabou de falar. Muitas vezes, dentro do lar, existem relações muito difíceis, mas que precisam estar ali para começar a acertar algumas arestas. Da mesma forma que vem algumas pessoas que vão nos dar força, né? Os verdadeiros laços entre os espíritos não são da consanguinidade, e sim os de simpatia e comunhão de pensamentos. Estes laços verdadeiros unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Por isso, podemos ter dois irmãos que se antipatizam completamente, enquanto dois estranhos que se sentem uma simpatia grande entre si. Então, temos as famílias pelos laços de sangue, que podem ser frágeis, extinguem-se com o tempo, às vezes desde a vida presente. E temos as famílias pelos laços espirituais, que são duráveis e continuam no mundo dos espíritos. Quem já assistiu o filme Nosso Lar vai ter um exemplo um pouco mais ilustrativo disso, né? Nós, quando desencarnarmos, vamos ter uma família no plano espiritual. E não necessariamente essa família vai ser essa que está aqui conosco, de sangue. Essa família no plano espiritual vão ser irmãos, vão ser espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento, comportamento que nós temos. Muitas vezes nós viemos nos encontrando em diversas encarnações durante toda a nossa história, e aí foi formando esse vínculo. Então, tá aí uma das justificativas de que, às vezes, dentro do nosso lar, não temos pessoas tão afins, e sim provas como a gente colocou aqui, né? Como Jesus mesmo colocou. E, às vezes, a gente tem esse respaldo, essa ajuda de quem está do lado de fora da nossa família, vamos dizer assim, né? Então, que a gente consiga compreender o ensinamento dessa noite
e que a gente possa exercitar cada vez mais a nossa paciência, o nosso respeito, o nosso amor por todos aqueles que fazem parte da nossa família, que fazem parte do nosso círculo familiar. Porque, assim como foi dito por Jesus, são provas, nós temos as dificuldades, mas é uma oportunidade gigantesca ter eles ao nosso lado, né? A gente não sabe dizer quando que a gente vai conseguir reencarnar novamente com essas pessoas para a gente conseguir acertar essas arestas. Então, que a gente consiga se dedicar, se esforçar, para a gente tentar, pelo menos, ter uma boa convivência com essas pessoas da nossa família, sejam nossos pais, sejam nossos filhos, sejam até as demais pessoas que convivem dentro do nosso lar. Que a gente consiga enxergar neles filhos de Deus, assim como nós, pessoas com dificuldades, assim como nós, e que a gente consiga exercitar esse amor ao próximo que Jesus nos pediu e vivenciou quando ele passou aqui pela terra. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Que assim seja. A gente agradece, né, a explanação do Evangelho e que a gente consiga, né, amar um pouco mais, né, o próximo mais próximo, né, que a nossa família, que realmente é difícil. Né? Muitas vezes a gente cria bastante atritos. A gente vai fazer agora um momento de vibração. Né? É importante que a gente esqueça um pouco, né, os problemas de fora. Vamos procurar nos interiorizar, buscar dentro de nós Jesus, contar nesse momento com a espiritualidade amiga, que sempre está nos auxiliando, e que possamos vibrar amor pela humanidade, amor por aqueles que estão sofrendo nos dois planos da vida, encarnados, desencarnados, pelas crianças que estão nas ruas, muitas vezes sendo consumidas pela droga, muitas vezes tendo que se prostituir. Que a espiritualidade amiga, que Jesus possa derramar a misericórdia sobre esses irmãos e que essas vibrações de amor alcancem os hospitais, sobretudo aqueles que estão com doenças terminais, dando paciência, dando força para continuar a trajetória que nunca cessa. Que Jesus nos ajude sempre a caminhar seguros, amando cada vez mais, perdoando cada vez mais, que possamos sempre estar prestes a auxiliar aqueles que necessitam, sem esperar sempre recompensa, mas atuar sempre por amor e por caridade. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare sempre. Que assim seja. A gente pede agora que nossos pacientes possam passar de passe, né? E aqueles que quiserem tomar o passe. Igual Lopes. Mantenha-se firme. A vida
Então, Menezes, e rogamos a Jesus que abençoe este momento e que essas vibrações possam ser levadas aos irmãos que sofrem nos dois planos da vida, sobretudo aos irmãos que deixam a vida pelo caminho da dor, do suicídio. Que a misericórdia de Deus possa recair sobre esses irmãos, compreendendo, Senhor, as fraquezas que ainda temos, que muitas vezes a dor é muito grande e nossos irmãos se perdem, colhendo sofrimentos maiores do que aqui experimentaram. Que teu amor, Senhor, possa apaziguar suas dores, amenizar seus sofrimentos. Também, Senhor, alcance aos nossos irmãos que se perderam pelo caminho do crime, nas casas penitenciárias, que possam, neste momento, repensar suas vidas, sentir um pouco do amor de Jesus em seus corações, modificando assim a sua trajetória a partir de agora. Também, Senhor, que essas vibrações alcancem a infância desamparada, as famílias que estão em crise, que muitas vezes se degradeiam, que o amor possa apaziguar todas as desavenças, possa unir a todos, criar um ambiente de paz para o progresso de todos nós. Também que essas vibrações ajudem a harmonizar os poderes do mundo, aos governos desse planeta, para que busquem a paz, para que a paz possa prevalecer nos locais de conflito, que o amor possa vencer sempre e equilibrar esse planeta, para que um dia possamos estar um planeta mais equilibrado, com mais amor, solidariedade e paz. Que Jesus fortaleça a todos nós rumo a esse caminho. Nós agradecemos, Senhor, por nossos irmãos da Falange Médica Bezerra de Menezes, pelo bem que fazem, e que possamos sempre estar em comunhão contigo e com nossos irmãos que nos ajudam a caminhar sempre. Que assim seja. Bom, nós encerramos agora, né? E eu queria deixar alguns lembretes aqui. São dois, na verdade, né? Um em relação aos estudos, né, que a casa tem, e quem quiser se informar ou se inscrever, né, nos cursos, né, tem tanto presencial como alguns online. É só mandar uma mensagem, né, no e-mail, né, contato@samaritanos.com.br, e lá vai saber, na verdade, os cursos que tem e pode estar se inscrevendo nesses cursos. A segunda coisa é que em setembro, 15 e 16 de setembro, vai ser realizado, né, um curso, né, para passistas, e é bastante importante, na verdade, ou seja, para aqueles que já são passistas, poder se reciclar, né, se atualizar, né, e para aqueles que se interessem, de repente, estar aplicando passe, seria a oportunidade. E as inscrições também são feitas pelo mesmo e-mail, né, que é o e-mail contato@samaritanos.com.br. E nós agradecemos a presença de todos, né, e que Jesus nos abençoe sempre.